Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardman. Capítulo 1, Partida. Sentindo a perda de palavras de seu irmão mais velho, o irmão mais novo deu-lhe uma mão amiga. Criatório de peixes? Sim, isso mesmo. Ninguém fez isso antes em nossa tribo, e agora todos sabem que criar peixes é um plano viável. Se isso continuar, muitas pessoas vão começar a nos imitar de inveja. Isso é tudo graças a você, Anijá. Eu sei que você mexeu muitos pauzinhos para fazer isso dar certo. Zariuzu, eu sei onde quer chegar. Não vamos discutir isso de novo. O que realmente fica memorável foi o quanto se esforçou na criação de todos os deliciosos peixes deste criatório. Claro, ele falhou muitas vezes quando começou a montar seu criatório de peixes. Afinal, era apenas uma ideia que ele teve depois de ter sido inspirado pelo que tinha visto e ouvido em suas viagens. Até mesmo a rede ao redor rebentara inúmeras vezes, e levará um ano inteiro de tentativa e erro antes de poder construir um criatório de peixes funcional. E, no entanto, as coisas não paravam por aí. Os peixes tinham que ser cuidados e precisavam ser alimentados. Ele havia jogado todos os tipos de ração para ver qual seria a mais eficaz. Como resultado, havia matado todos os peixes do criatório mais de uma vez. Houve até casos em que monstros derrubaram a rede de contenção, mandando de volta a estaca zero. Outros membros das tribos haviam fofocado e desaprovado sobre o modo que ele estava usando peixes como brinquedos, e alguns até o chamavam de idiota. No entanto, seu trabalho com afinco agora deu frutos. Peixes grandes nadavam placidamente sob a superfície do lago. Eles eram maiores que peixes capturados na natureza. Nenhum Lizardman acreditaria que eles tinham sido criados desde pequenos. Bem, ninguém, exceto o irmão mais velho de Zariuzu e sua cunhada. Bom trabalho, Zariuzu. Chazuriel murmurou seu elogio ao olhar o mesmo cenário de seu irmão mais novo. Sua voz continha tons de várias emoções se misturando. É tudo graças a você, Anijá. A resposta de seu irmão mais novo foi cheia de tons de complexidade semelhante. O que eu fiz? De fato, seu irmão Chazuriel não tinha feito nada para ajudar. No entanto, isso foi apenas em referente a fazer algo diretamente. Sempre que algo acontecia com os peixes, um sacerdote aparecia imediatamente. Muitas pessoas vieram ajudá-lo a coletar materiais para tecer as redes. Quando os machos da tribo pescavam, sempre separavam o peixe mais saudável para ele. Enquanto isso, os caçadores entregaram frutas para usar como alimento. Todos esses ajudantes recusaram-se inflexivelmente a revelar a identidade da pessoa que os enviará. Mas não importava o quão estúpido Zariuzu fosse, ele tinha uma boa noção de quem era, bem como o fato de que essa pessoa não desejava ter sua identidade conhecida. Isso porque um chefe tribal ajudando alguém que se separou da tribo seria muito inadequado. Anijá, quando os peixes ficarem maiores, pode ter certeza que será o primeiro na fila para conseguir um. Oh, não vejo a hora. Chazuriel se virou para ir embora e depois disse baixinho, eu sinto muito. Como assim, Anijá? Você não fez nada de errado. Ele não sabia se Chazuriel ouvirá essas palavras. Tudo que Zariuzu pôde fazer foi observar em silêncio enquanto seu irmão mais velho saía, caminhando ao longo da margem do lago. Depois de inspecionar as condições no criatório de peixes, Zariuzu voltou para a aldeia. Então, uma sensação estranha o fez repentinamente olhar para o céu. Não havia nada de anormal. A única coisa que ele podia ver no céu azul claro eram os picos montanhosos cobertos de nuvens ao norte. Em outras palavras, um cenário perfeitamente normal. Não havia nada de anormal lá. Assim que se perguntou se poderia estar imaginando coisas, ele notou uma nuvem estranha no céu. Ao mesmo tempo, nuvens espessas que apagavam o sol de repente apareceram no centro da aldeia. Eram tão densas e espessas que mergulharam a aldeia inteira na escuridão. Chocados, todos olharam para o céu. Os sacerdotes disseram que hoje seria sol. Suas previsões meteorológicas eram bastante precisas, sendo que eram baseadas em magia e conhecimento adquirido ao longo de muitos anos de experiência. Assim, seria bem surpreendente errarem a previsão do tempo estivesse. No entanto, o estranho era que não havia nuvens no céu, exceto no céu diretamente acima da aldeia. Era como se alguém tivesse conjurado aquelas nuvens lá. Essa estranha cena continuou a se desenrolar. As nuvens começaram a girar em torno da aldeia, e quando fizeram, espalharam-se para cobrir uma área maior. Era como se o céu estivesse sendo rapidamente devorado por essas nuvens misteriosas, e isso era altamente incomum. Os guerreiros Lizardmen apressadamente se prepararam para a batalha. As crianças se esconderam nas casas. Zariuzu abaixou a postura e olhou ao redor. Uma das mãos se fechou ao redor do punho da Frostpen. As nuvens escuras agora enchiam o céu acima, mas ao longe ainda se via o céu azul. As nuvens cobriam apenas a aldeia. Foi nesse momento que ele ouviu um barulho feito pelos Lizardmen, vindo do centro da aldeia. Era um sibilar estridente carregado pelo vento. Era um aviso. Alertava sobre um inimigo poderoso e a necessidade de fugirem imediatamente. Ao ouvir o aviso, Zariuzu imediatamente começou a acelerar os passos pelos pantanos, e logo em seguida já estava correndo. Ele correu e correu mais um pouco. Embora fosse difícil correr nas zonas úmidas, Zariuzu manteve o equilíbrio ao usar a cauda como contrapeso.
com uma velocidade que nenhum ser humano poderia atingir, claro, considerando que os Lizarmen eram mais adequados para este terreno. Ele chegou ao local de onde veio o aviso. Zariuzu e os guerreiros formaram um círculo no centro da aldeia e olhavam para os arredores. Seus olhos seguiram os deles, e logo ele estava olhando também. Suas muitas linhas de visão convergiam em um só lugar, um monstro que parecia uma nuvem negra. Inúmeros rostos terríveis e em constante mudança emergiram de dentro. Os rostos pertenciam a muitas raças e espécies, mas a única coisa que todos tinham em comum era o fato de todos terem expressões agonizantes. O vento carregava os sons de choro, gritos de agonia, ranger de dentes e os últimos suspiros de um moribundo. A maré interminável de barulho arrepiante fez Zariuzu estremecer de medo. É problema dos grandes. Devemos deixar os outros fugirem para que o Anija e eu possamos cuidar disso. Mas se a gente fizer isso, Zariuzu facilmente estava entre um dos principais combatentes das tribos dispersas, e mesmo assim ele tinha medo do poderoso Undiad diante dele. Neste momento, os únicos que poderiam se defender contra esse tipo de oponente eram provavelmente ele e seu irmão mais velho. O mais importante era que Zariuzu ainda não sabia quais habilidades especiais essa criatura Undiad possuía. Olhando ao redor, ele notou que todos os guerreiros Lizarmen ao redor dele estavam ofegantes e nervosos, como crianças assustadas. O monstro que havia se apoderado do centro da aldeia ainda não havia feito nenhum movimento. Ele não sabia quanto tempo havia passado. Nesta atmosfera tensa, o menor movimento, mesmo o vento soprando contra a grama, poderia sinalizar o início de uma batalha cataclísmica. A melhor prova disso eram os guerreiros que estavam lentamente se aproximando de seus inimigos. Eles encolhiam seus ombros com o imenso estresse que vinha sobre eles, então se moveram. Zariuzu de canto do olho viu Chazuriel sacar a espada. Com uma velocidade para igualar a dele, Zariuzu também sacou. Se houvesse luta, o plano deles era assumir a liderança e atacar o inimigo antes de qualquer outro. Não deve ser considerado imprudência se der para revelar as habilidades especiais do inimigo para todo mundo. A tensão no ar ficou mais espessa, e então os gritos repentinamente cessaram. O monstro falou com as vozes de muitos, misturados como um. Ao contrário das lamentações vagas e indefinidas de antes, essa voz tinha um propósito claro. Escutem bem. Eu sou um servo do Supremo. Venho para transmitir uma mensagem para vocês. Uma onda de comoção se espalhou pela multidão. Todos se entreolharam. Apenas Zariuzu e Chazuriel permaneceram focados no monstro. Eu proclamo formalmente que seus dias estão contados, pois o Supremo enviou suas tropas para eliminá-lo. No entanto, em sua misericórdia, o Supremo concederá a vocês a liberdade de lutar, por mais fútil que seja, por suas vidas. Em 8 dias a partir de agora, sua tribo se tornará o segundo sacrifício entre as tribos de Lizarman deste lago. O rosto de Zariuzu se encheu de ferocidade. Ele mostrou os dentes e fez um rosnado ameaçador. Lutem com todas as suas forças. O Supremo se deleitará em zombar de seus esforços. O monstro polimorfo do tipo névoa ascendeu mais alto. Não se esqueçam, daqui a 8 dias, o monstro flutuou no céu azul claro, em direção à floresta. Enquanto os outros Lizarmen observavam, Zariuzu e Chazuriel apenas olhavam para o distante céu. A maior cabana da aldeia, a que normalmente servia como local de reunião, não tinha muita utilidade em circunstâncias normais. Afinal, o chefe detinha autoridade absoluta dentro da aldeia, de modo que dificilmente havia necessidade de realizar reuniões. Assim, era um ponto de encontro apenas no nome. No entanto, uma energia bizarra inundou a cabana hoje. Atualmente estava cheio de muitos Lizarmen, e o interior originalmente espaçoso era agora muito apertado. Além dos guerreiros Lizarmen, os sacerdotes, caçadores, anciãos e o viajante Zariuzu estavam presentes. Todos sentaram-se de pernas cruzadas no chão, olhando para Chazuriel. Como chefe da tribo, Chazuriel anunciou o início da reunião, e em seguida, a chefe dos sacerdotes falou primeiro. Era uma Lizarman fêmea de idade avançada, seu corpo estava pintado com marcas brancas de aparência sinistra. Aparentemente tinham algum tipo de significado, mas Zariuzu não sabia qual era. Todos se lembram das nuvens que cobriram o céu? Aquilo foi magia. Eu sei de 2 magias que podem controlar o tempo. A primeira é Control Weather, uma magia do 6º nível. Mas não pode ser isso, porque o Magic Caster que puder usar tal magia seria uma figura lendária. A outra é uma magia do 4º nível, Control Clouds. Apenas um poderoso Magic Caster seria capaz de usar, e apenas um tolo se oporia a tal pessoa. Os sacerdotes pintados de forma semelhante assentiram em aprovação de onde estavam, ladeados atrás da suma sacerdotisa. Zariuzu compreendeu o quão poderoso era, mas muitos outros não conseguiam entender, mesmo depois de ser dito que era magia de 4º nível. A sala logo se encheu de murmúrios intrigados. A suma sacerdotisa parecia desconcertada, sem saber como explicar a situação para eles. Então ela apontou para um dos Lizarmen. Tal Lizarman tinha uma expressão perplexa no rosto também, e apontou para si mesmo. É você mesmo. Você acha que poderia me vencer em uma briga? O Lizarman indicado apressadamente negou com a cabeça. Ele poderia ser capaz de vencer se a luta fosse limitada a armas, mas se o uso de magia também fosse permitido, então suas chances de vitória eram pequenas. Não, pequenas não faziam jus. Um mero guerreiro como ele não teria chance alguma. Mesmo assim, alguém como eu só pode usar a magia do 2º nível na melhor das hipóteses. Está dizendo que quem fez aquilo é 2 vezes mais forte que a senhora, suma sacerdotisa? A suma sacerdotisa não sabia quem havia feito essa pergunta, mas ela suspirou e balançou a cabeça ao ouvi-la. Não é apenas ser 2 vezes mais forte. Qualquer um que possa usar magias de 4º nível pode matar nosso chefe facilmente.
Ela ficou em silêncio, depois completou sua declaração com: bem, não é um fato, mas é muito provável. Agora que eles sabiam como eram poderosas as magias de quarto nível, o interior da sala de reuniões ficou em silêncio. Então, Chazuriel falou novamente. Então, o que está tentando dizer, suma sacerdotisa, é que acho que seria melhor fugir. Não temos chance, não importa o quanto lutemos. Que bobajada é essa? O imponente Lizarman ficou de pé com um grunhido grave. Era facilmente do tamanho de Chazuriel, ele era o guerreiro principal da tribo. Está insinuando que a gente deve fugir sem lutar. Vamos fugir só por conta de uma ameaça? Você é retardado por acaso? Eu estou dizendo que no momento em que lutarmos, será tarde demais. A suma sacerdotisa também se levantou, seus olhos raivosos se encontraram com os do chefe guerreiro. Ambos começaram a rosnar em tons baixos cheios de perigo. Assim que as palavras perigo iminente passaram pela mente de todos, uma voz calma falou: vocês dois se controlem. O chefe guerreiro e a suma sacerdotisa piscaram, como se tivessem sido atingidos por um raio de tristeza. Então, eles se viraram para olhar para Chazuriel. Eles se desculparam e sentaram-se. Chefe dos caçadores, me diga o que pensa. Eu entendo as opiniões do chefe guerreiro e da suma sacerdotisa e concordo com as opiniões deles. A pergunta de Chazuriel foi respondida por um Lizarman magro. Dito isto, chamá-lo de magro fazia-lhe um desserviço. Sua constituição era mais para um corpo definido do que musculoso. Bem, ainda temos algum tempo. Não seria melhor ficar de olho no que acontece nas redondezas? Disseram que vão enviar um exército, então faz sentido que acampem aqui perto. Manter um exército requer mão de obra, então por que não decidimos as coisas depois de dar uma olhada neles? Não faz sentido discutir enquanto não sabemos nada. Murmúrios para esse efeito puderam ser ouvidos ao fundo. Anciões, essa não é uma decisão que cabe a mim. O que todos falaram tem méritos e deméritos. Chefe, a decisão está em suas mãos. Os olhos de Chazuriel moveram e encontraram Zariuzu. Seu olhar parecia transmitir um aceno de aprovação. Assim, com a sensação de ter sido gentilmente empurrado no meio de algo, e talvez algo perigoso, Zariuzu ergueu a mão para compartilhar sua opinião. Chefe, eu gostaria de dizer alguma coisa. A atenção de todos os Lizarmen convergiu para Zariuzu. Todos pareciam apreensivos. Claro, alguns desses olhos estavam cheios de raiva. Do lado de um dos anciãos veio a repreensão. Como ousa se dirigir a nós, viajante? Já deveria estar mais que satisfeito por termos deixado entrar aqui. Agora sente-se e houve um baque alto de uma cauda que bateu com força no chão. Isso cortou as palavras do ancião ao meio como uma lâmina afiada. Cale-se. Havia um tom ameaçador na voz de Chazuriel. Foi atada ao rosnar grave que qualquer Lizarman fazia quando estava com raiva. Ninguém ousaria interrompê-lo quando ele estava assim, e a tensão na cabana se elevou como a maré. O calor presente no ar congelou como algo sólido. Nesse momento, um dos anciãos falou. Contudo, ele não havia percebido que havia muitos olhares reprovadores dirigidos a ele, incitando-o a não causar mais problemas. Mas, chefe, o senhor não pode dar um tratamento especial a ele mesmo que seja seu irmão. Os viajantes são. Eu já não te disse para calar a boca? Todos vocês foram convidados porque cada um tem ideias e opiniões relevantes para o tema. Que mal há em perguntar a um viajante sua opinião? Mas os viajantes são. Em minha posição de chefe, eu já declarei que não há problema. Ou pretende desafiar as minhas ordens? Chazuriel dirigiu seu olhar do ancião, agora em silêncio, para os outros líderes tribais. Suma sacerdotisa, chefe guerreiro, chefe dos caçadores, vocês também acham que não faz sentido ouvi-lo? Há valor nas palavras de Zariuzu. O chefe guerreiro respondeu antes de qualquer outra pessoa e continuou. Nenhum guerreiro rejeitaria a opinião de quem brande a Frostpen. Concordo. As palavras dele têm valor. O chefe dos caçadores disse em um tom casual. Por último, a suma sacerdotisa, que simplesmente encolheu os ombros e respondeu. É claro que devemos ouvi-lo. Apenas tolos ignorariam o conselho de um indivíduo experiente. O conselho de anciãos franziu a testa ao receber escárnio dos líderes. Chazuriel acenou com a cabeça para as respostas dos três, depois ergueu o queixo para indicar que Zariuzu deveria falar. Enquanto ainda estava sentado, Zariuzu disse, se eu fosse escolher entre fugir ou lutar, escolheria o último. Por qual motivo? Porque é a única opção real que temos. Em uma situação normal ele teria que explicar suas razões para dizer isso se o chefe pedisse, mas Zariuzu não deu mais detalhes. Sua atitude parecia dizer, sem mais, é aí mesmo que ouviu. Chazuriel segurou seu queixo com a mão, e ele parecia estar mergulhado em pensamentos. Não me diga que você também percebeu. Anne já. Enquanto Zariuzu lutava para evitar que seus pensamentos aparecessem em seu rosto, a suma sacerdotisa falou, com uma expressão desconcertada no rosto. Se for o caso, podemos vencer? Claro, o chefe guerreiro gritou com uma intensidade que poderia evaporar o desconforto no ar, mas a suma sacerdotisa simplesmente estreitou os olhos. Zariuzu respondeu em seu nome, negando as palavras do chefe guerreiro. Não se precipite, dada a nossa situação atual, nossas chances de vitória são muito baixas. Então por que disse aquilo agora? Chefe guerreiro, o inimigo já deve estar de olho em nós há algum tempo, eles sabem a nossa força de luta. Se não fosse assim, acha que viriam zombar da nossa cara daquele jeito? Sendo assim, apenas a nossa força de luta não vai dar conta, perderemos. Então o que devemos fazer? Quando esse pensamento passou pela mente de todos, Zariuzu ocultou suas verdadeiras intenções e tomou a iniciativa. Isso significa que teremos que desafiar suas expectativas. Todos ainda se lembram daquela guerra do passado? É claro que sim, alguém respondeu. Ninguém aqui era estúpido o suficiente para ter esquecido o incidente de vários anos atrás.
Ou melhor, todos se lembrariam disso, não importando quão estúpidos fossem. 7 tribos haviam ocupado esse pântano no passado. Foram as tribos Greenclaw, Smallfang, Razortail, Dragontooth, Yellow Speckle, Sharp Edge e Red Eye. No entanto, apenas 5 dessas tribos existiam hoje em dia. Isso porque houve uma guerra que tirou muitas vidas e destruiu 2 tribos. A causa dessa guerra foi a incapacidade de capturar peixes suficientes para alimentar seu povo. Eventualmente, os caçadores foram forçados a deixar seu território e pescar fora. Todas as tribos haviam feito isso. Em pouco tempo, os caçadores de cada tribo se encontraram em pontos de pesca um do outro. Uma vez que esse assunto dizia respeito ao suprimento de comida de suas respectivas tribos, eles não podiam recuar. Em pouco tempo, os argumentos se transformaram em violência, e essa violência ceifou vidas. Depois disso, os guerreiros de cada tribo começaram a viajar com seus caçadores para apoiá-los, e assim as batalhas sobre a comida estouraram. A guerra se arrastou em 5 das 7 tribos, com as tribos Greenclaw, Littlefang e Razortail de um lado contra as tribos Yellow Speckle e Sharp Edge. Tornou-se um estado de guerra total que não envolvia apenas seus guerreiros, mas até mesmo os machos comuns, as fêmeas Lizardman. Depois de repetidas batalhas, a aliança contendo a Greenclaw foi vitoriosa. Já as outras 2 tribos ficaram tão desgastadas que não puderam mais se manter e foram dissolvidas. No entanto, os Lizardmen sem tribos foram absorvidos pela Dragontooth, que não havia participado da luta. A ironia foi que a falta de comida que levará à guerra foi resolvida pela diminuição da população de Lizardmen no pântano, porque todos que sobreviveram agora tinham peixes suficientes para viver. O que aquela guerra tem a ver com a nossa situação? Pense no que o nosso inimigo disse. Ele mencionou que esta aldeia era a segunda. Isso não implica que eles enviaram mensageiros para outras aldeias? Murmúrios de compreensão vieram do grupo quando perceberam o que Zariuzu queria dizer. Em outras palavras, você quer reformar a aliança. Nem pensar. Ele tem razão. Devemos renovar nossa aliança. Assim como na guerra do passado, e isso vai nos garantir a vitória? Os sussurros dos Lizardmen reunidos ficaram cada vez mais altos. Todos dentro da cabana falaram sobre a plausibilidade da sugestão de Zariuzu, mas Chazuriel permaneceu em silêncio. Ele não parecia que ia falar. Zariuzu não se atreveu a olhar seu irmão, pois aquele olhar parecia ver através de seus pensamentos nos olhos. Depois de passar o tempo suficiente para todos discutirem o assunto, Zariuzu falou novamente. Espero que não tenham a ideia errada. O que eu realmente proponho é que façamos uma aliança com todas as tribos. Como assim? O chefe dos caçadores, que era a segunda pessoa presente a perceber onde ele queria chegar, exclamou em surpresa. Zariuzu olhou intensamente para Chazuriel, e todos os Lizardmen olharam para os dois. E sugiro formar uma aliança com as tribos Dragontooth e Red Eye também, chefe. Essa bomba perturbou todos os presentes. Eles não tinham tido relações anteriores com as tribos Dragontooth e Red Eye, já que eles se abstiveram de lutar durante a guerra tribal. Além disso, a Dragontooth tinha recebido sobreviventes das tribos Yellow Speckle e Sharp Edge, por isso fazia sentido considerá-los uma tribo potencialmente problemática no futuro. Ainda assim, se eles pudessem se aliar àquelas 2 tribos, isso formaria uma aliança de 5 tribos. Se funcionasse, poderia haver uma chance de sobreviver. Assim que todos ousaram ter esperanças com isso, Chazuriel perguntou sucintamente: quem será o nosso enviado? Eu vou. A resposta imediata de Zariuzu não assustou Chazuriel. Ele conhecia bem Zariuzu, e com toda a probabilidade já havia antecipado essa resposta. Os Lizardmen ao redor murmuraram sobre não haver melhor candidato para isso, mas alguém expressou sua insatisfação. Enviar um viajante? Foi Chazuriel. Seu olhar frio e gelado perfurou Zariuzu. Isso mesmo, chefe. É uma emergência. Se o outro lado não me ouvir por eu ser um viajante, então não vale a pena se aliar. Zariuzu retornou o olhar frio. Depois de se entreolharem por um tempo, Chazuriel sorriu tristemente. Talvez ele tivesse desistido de seu irmão, ou de persuadi-lo de seu curso, ou já tivesse reconhecido que era o melhor para o trabalho. Mas foi um sorriso genuíno e sem segundas intenções. Leve o selo do chefe com você. O selo simbolizava que o portador agia com a autoridade do chefe, e não era algo que um viajante pudesse ter permissão para possuir. Vários membros do conselho ancião falaram, mas eles murcharam sob o olhar penetrante de Chazuriel e engoliram suas palavras. Muito obrigado. Zariuzu fez uma profunda reverência em agradecimento. Depois disso, Chazuriel continuou. Nomearei nossos enviados para as outras tribos. Primeiro, a noite veio, e com ela o frescor noturno. A umidade e o calor faziam os pântanos parecerem opressivamente quentes, mas, uma vez que a noite chegasse, essa sensação lentamente passaria. Certamente, uma vez que os ventos da noite soprassem, até o antes abafado pântano ficaria mais fresco. Claro, essas mudanças no clima não significavam nada para os Lizardmen com suas peles grossas. Zariuzu caminhou ao longo do pântano, indo para a casa de seu animal de estimação Rororo. Embora ainda tivessem tempo, uma emergência poderia surgir. Além disso, não havia garantia de que o inimigo manteria a palavra. Até mesmo poderiam fazer algo para impedir Zariuzu. Depois de considerar esses fatores, Zariuzu chegou à conclusão de que montar em Rororo era o melhor curso de ação. O som dos passos de Zariuzu diminuiu, e até que finalmente parou. Ele carregava uma bolsa cheia de todos os tipos de itens que chacoalharam quando ele parou. A razão pela qual ele parou foi porque viu um Lizardman de aparência familiar emergir de trás da cabana de Rororo, sob o luar. Eles trocaram olhares. O Lizardman de escamas negras inclinou a cabeça como se em confusão. Então diminuiu a distância. Eu sempre senti que você deveria ter sido chefe.
Essa foi a primeira coisa que o irmão mais velho de Zaryuzu, Chazuriel, disse desde que chegou mais perto. O que está dizendo, Anija? Você se lembra da guerra? Claro, por quê? Zaryuzu foi quem unificou a tribo, como ele não se lembraria? Então ele percebeu que Chazuriel provavelmente estava pensando a mesma coisa também. Você tem noção do quanto eu me arrependo de ter te marcado quando quis se tornar um viajante depois da guerra? Não sai da minha cabeça que eu deveria ter te impedido, mesmo que fosse na base da força. Zaryuzu balançou a cabeça. A expressão de seu ainda era vívida em seu coração. Mas você sabe muito bem o porquê aceitou meu pedido, foi porque eu poderia voltar depois de aprender a cultivar peixes. Mais cedo ou mais tarde daria um jeito de descobrir como faz. Um Lizarman inteligente como você que deveria ser o nosso líder. Anija, não se podia mudar os acontecimentos do passado. Portanto, falar sobre, e se não tinha sentido agora. Mas ainda assim estavam discutindo esses assuntos. Seria porque no fundo eram inseguros? Não, não era por isso. Preste atenção no que vou te falar. Não é o chefe da tribo falando agora, é seu irmão. Pode ficar tranquilo que não vou perguntar se vai ficar bem sozinho, mas eu só preciso que volte em segurança. Não se esforce muito. Zaryuzu sorriu para essas palavras. Pode deixar. Eu voltarei depois de completar minha missão. Deve ser fácil. Chazuriel respondeu com um muú e então sorriu amargamente. Vamos fazer o seguinte, se não cumprir sua palavra, eu vou comer o peixe mais gordo do seu criatório, fechado? Anija, essa proposta nem faz sentido. Na verdade, dizer essas coisas não faz você parecer forte. Muú. E então, os dois sorriram. Eventualmente eles se olharam novamente, com expressões sérias em seus rostos. Então, suas intenções são apenas garantir uma aliança? Como assim? O que está tentando dizer? Os olhos de Zaryuzu se estreitaram e então ele pensou, merda. Dada a perspicaz percepção de seu irmão, sua reação naquele momento foi muito ruim para ele. Eu senti que estava escondendo algo durante a reunião. Era quase como se você estivesse tentando guiar os pensamentos de todos. Zaryuzu ficou estupefato, mas Chazuriel continuou falando. Eu acredito que uma das razões para essa guerra foi porque as pequenas disputas entre cada tribo terminaram, e o número de Lizarmen aumentou novamente. Anija, não precisa dizer mais nada. O tom firme de Zaryuzu só pareciam dar credibilidade às palavras de Chazuriel. Então, era mesmo isso. É a única maneira de impedir que uma guerra como aquela aconteça novamente. Zaryuzu falou aquelas palavras com um toque de resignação em sua voz. Ele achava que seu esquema era perverso e desprezível. Se possível, ele gostaria de ter escondido de seu irmão. Então, o que pretende fazer se as outras tribos recusarem uma aliança? Não há como competir com ele se o nosso povo tiver sido exaurido pela batalha e pela guerra. Se isso acontecer, nós vamos ter que eliminá-los primeiro. Vamos começar matando nosso próprio povo agora? Anija, ao ouvir a nota de súplica na voz de Zaryuzu, Chazuriel sorriu, como se não pensasse nisso. Eu te entendo. Não há nada de errado com o seu modo de pensar. Na verdade, também concordo com isso. O líder de uma tribo deve se preocupar com a sobrevivência de sua tribo, então não se preocupe, irmão. Obrigado. Então, eu devo trazer as outras tribos para nossa aldeia? Não. Se aquele monstro estava dizendo a verdade, nossa aldeia será a segunda. Então, com toda a probabilidade, os combates mais violentos ocorrerão na primeira aldeia a ser atacada. Em circunstâncias normais, seria melhor ir nas últimas da fila, ou nas que tenham boa defesa. Só que se nossas aldeias forem dizimadas, a vida pós-guerra será muito difícil. Por isso acho que seria melhor fazer com que nosso montante na primeira aldeia seja atacado. Quanto às comunicações, pedirei que assuma a sacerdotisa que mantenha contato com você usando magia. Então, acha que consegue guiar os outros líderes para o ponto de encontro? Conte comigo. Seria difícil enviar muita informação usando a magia que seu irmão tinha em mente, e não funcionaria se a distância entre eles fosse grande demais. Era um método de comunicação precário. No entanto, Zaryuzu sentiu que seria suficiente, dadas as circunstâncias. E além disso, vou usar os peixes do seu criatório como ração. Claro. Se der, poupe os alevinos e os peixes jovens. O criatório só começou a funcionar recentemente, e mesmo que tenhamos que abandonar a aldeia, poupar os pequeninos ajudará o criatório no futuro. Tem a minha palavra. Então, quantos dos nossos esses peixes podem alimentar? Se você incluir o sem gordura, deve haver o suficiente para cerca de 1000. Nada mal. Então o nosso problema alimentar será resolvido por enquanto. Já lidou com problemas piores. Enfim, estou indo, Anija. Kororo, uma cabeça de serpente apareceu da janela em resposta ao chamado de Zaryuzu. Suas escamas brilhavam úmidas sob a pálida luz do luar. Elas brilharam fracamente enquanto seu ângulo que a luz era refletida mudava, produzindo uma cena de beleza fantasmagórica. Vamos dar um passeio. Não vai sair daí? Kororo olhou para Zaryuzu e Chazuriel e depois moveu a cabeça para trás. Isso foi seguido por um borbulhar e o som de algo pesado em movimento. Então, Anija, gostaria de perguntar uma coisa. Quantas pessoas está planejando evacuar? Dependendo das circunstâncias, talvez eu precise usar esse número para negociar. Chazuriel apenas hesitou por um momento antes de responder. 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas, e algumas crianças. Certo. Entendi. Zaryuzu ficou em silêncio depois de ver o sorriso cansado de Chazuriel. Então, o som de salpicos de água ecoou pela atmosfera opressiva. Os dois olharam para a fonte do som, e sorriram nostalgicamente. Cresceu muito bem. Fiquei bastante chocado quando entrei em sua cabana. Sei bem como se sente, Anija. Não achava que ia ficar tão grande.
Ele era tão pequeno quando o encontrei. É difícil de acreditar. Afinal, já era muito grande quando você o trouxe pra cá. Enquanto os dois relembravam o modo como Rororo se parecia quando jovem, 4 cabeças serpentiformes saíram da água perto da cabana. Elas se aproximaram de Zaryuzu e Chazuryu. Só então, as cabeças subiram de repente, revelando uma forma massiva escondida dentro da água. Suas 4 cabeças reptilianas eram unidas ao seu corpo por longos pescoços, e o dito corpo tinha 4 pernas. Era uma fera mágica, uma hidra. Esse era o nome da espécie de Rororo. Não era uma simples cobra, ainda mais dado o fato de que fazia ruídos de mastigação quando Zaryuzu arremessou os peixes. Rororo tinha 5 metros de comprimento, mas era bem ágil e logo chegou ao lado de Zaryuzu. Como um macaco subindo em uma árvore, Zaryuzu graciosamente subiu no corpo de Rororo. Você deve voltar em segurança. Além disso, não fique tenso demais. Seu estilo combina mais com alguém agitado que adora falar. Eu não vou deixar ninguém morrer hoje, essas coisas. Eu já estou bem crescido. Chazuryu bufou ao ouvir isso. Olha só, o pirralho cresceu e ficou convencido. Brincadeira. Mas enfim, se cuida. Se você não voltar, saberemos quem atacar primeiro. Eu voltarei com segurança. Espere por mim, Anne já. Depois disso, os dois se entreolharam, os olhos cheios de emoção, e então cada um partiu para seu caminho. Havia muitos cômodos no 9º andar da grande tumba de Nazarick. Apesar dos quartos privados dos membros da guilda e dos NPCs, havia também uma grande banheira, uma sala de jantar, um salão de beleza, uma loja de roupas, uma loja de conveniência, um centro de cuidados com a pele, uma sala de manicure e muitas outras coisas. Uma impressionante variedade de instalações estava disponível aqui, abrangendo quase todas as formas de serviço ou ideias imagináveis. Essas instalações eram em grande parte sem sentido no jogo. E provavelmente haviam sido criados porque seus criadores eram defensores dos detalhes e queriam que a grande tumba de Nazarick se encaixasse na imagem de uma arcologia. Em contraste, pode ter sido uma resposta psicológica às condições miseráveis de vida que eles enfrentaram no mundo real. E então, havia o interior de um desses cômodos. Era liderado pelo sous-chefe da grande tumba de Nazarick. Ele normalmente mostrava suas habilidades na sala de jantar, mas em certos horários e datas ele vinha a este lugar para preparar comida para todos desfrutarem. Esta sala tinha como tema um pequeno bar de coquetéis com poucos clientes habituais, e o interior foi suavemente iluminado com lâmpadas escuras. Continha uma prateleira de bebidas, um balcão com 8 banquetas. Embora o cômodo estivesse mobiliado com simplicidade, Sou-chefe pensava nele como um lugar onde as pessoas pudessem beber em paz. Esse lugar que ele receberá era como sua fortaleza pessoal, e isso o enchia de satisfação. No entanto, alguns minutos depois de receber esse cliente pela primeira vez, ele percebeu que a atmosfera estava diretamente relacionada à natureza de sua clientela. Asterisco glub glub glub, fuvar asterisco a julgar pelo som, a cliente em questão acabará de tomar a bebida de uma vez. Enquanto limpava uma taça de vinho, Sou-chefe pensou vagamente, se quer beber assim, há lugares melhores para isso. E de fato, havia um bar social e um clube no 9º andar, então não havia necessidade de ela vir aqui e beber assim. Com um baque abafado, o copo, provavelmente um do tipo igual, a julgar pelo tamanho, bateu no balcão. Sou-chefe lutou contra a raiva que ameaçava contorcer seu rosto. Me dê outro aí. Sou-chefe foi obrigado a encher o copo mais uma vez. Depois de despejar vodka destilada, ele adicionou um pouco de corante alimentar azul no. Então, ele gentilmente misturou antes de entregar. Essa bebida é chamada de Lágrimas da Donzela. Ele havia inventado o nome agora enquanto a garota diante dele o encarava com um olhar duvidoso. Aparentemente, ela nunca tinha visto uma bebida sendo misturada antes, porque sua expressão imediatamente se transformou em gratidão. Oh, então a cor azul espalhada representa lágrimas? Sim, isso mesmo, ele mentiu sem qualquer hesitação. Ela ergueu o copo e engoliu em um gole, como se estivesse bebendo café com leite após um banho quente. Então, como antes, ela bateu o copo no balcão com toda a força. Acho que agora está começando a fazer efeito. Bem, a senhorita tem bebido muito depressa. Que tal parar e descansar por hoje? Não, eu não quero. Entendo. Sou-chefe pegou o copo e começou a limpar novamente. Sua irritação cresceu quando a garota olhou para ele. Se quer falar algo, vá em frente e fale. É por isso que as mulheres são tão complicadas. Meus clientes devem ser senhores elegantes, não mulheres irritantes. Bem que eu poderia banir as mulheres deste lugar. Não, acho que não. Isso desrespeitaria os seres supremos. Peço perdão, mas qualquer um na minha situação pensaria o mesmo. Esta mulher tinha sido convidada aqui por ninguém além de si mesmo. Quando ele a encontrou no 9º andar, ele a viu por trás e temia que ela estivesse deprimida. Assim ele puxou assunto com ela, algo que agora lamentava amargamente. Ainda assim, já que foi ele quem a convidou, era seu dever tratá-la com respeito cabível a um dono de bar. Eu preciso ser hospitaleiro, mesmo que seja servindo drinks. Se bem que eu posso unir o útil ao agradável. Depois de se preparar psicologicamente, ele perguntou: há algo errado, Chautiar-sama? Naquele momento, a garota, Chautiar, abriu a boca. Parece que ela estava esperando por essa pergunta há muito tempo. E também parecia que o palpite dele estava errado. Desculpe, eu não quero falar sobre isso. Está de sacanagem com minha cara. E então seu rosto enrugou em uma carranca. No entanto, Chautiar não conseguia interpretar as expressões faciais de um Miconid, e por isso ela não deu bola. Em vez disso, ela usou o dedo para brincar com o copo diante dela. Eu acho que estou um pouco bêbada. Não me diga. Até parece.
Chautiar poderia ter sentido que estava bêbada, mas seu chefe estava totalmente convencido de que não era o caso. Embriaguez era semelhante a ser envenenado. Assim, era impossível que alguém imune ao veneno se intoxicasse. Por ser um tipo de undiade, Chautiar era imune ao veneno, então ela não poderia estar bêbada. O fato era que as pessoas que vinham para cá retiravam os itens que as tornavam imunes a veneno, ou vinham aproveitar a atmosfera, já que sabiam que não se embriagariam. Ainda assim, Chautiar acreditava que estava bêbada. Isso provavelmente era verdade para ela, estava intoxicada pelo ambiente. Enquanto seu chefe se perguntava o que deveria fazer em seguida, ele ouviu um som maravilhoso. Ele se virou para a direção do som. Bem-vindo, olá Pequi. Ele ganhou esse apelido porque parecia bastante similar a um certo cogumelo. A pessoa que havia se dirigido a ele por esse apelido era um de seus clientes habituais, o mordomo assistente Eclair. Ele estava acompanhado pelo criado que carregava Eclair pela cintura. Eclair foi colocado em uma das banquetas como de costume. Isso porque Eclair tinha apenas 100 centímetros de altura, e tinha dificuldade para subir nas banquetas sozinho. Ele ficou perplexo com a razão de dois de seus clientes, que estavam sentados lado a lado, não se cumprimentarem. Então, ele olhou para Chautiar, e notou que sua cabeça estava baixa, e ela parecia estar murmurando para si mesma. Ele podia esboçar algo que soava como um pedido de desculpas ao Supremo, a Inzoalgon. Com um movimento um pouco exagerado, Eclair sinalizou para uma bebida. Eu vou querer aquela. Como desejar. Havia apenas uma bebida que veio à mente quando ele disse aquela. Este seria um coquetel de 10 cores feito com 10 licores diferentes, o Nazarick. Não só o coquetel era visualmente atraente, mas seu sabor era agradável ao paladar. Seus frequentes clientes aprovaram poderosamente e sentiram que era digno do nome, Nazarick, mas isso não era algo que ele recomendaria aos outros. Sempre seu chefe estava experimentando para aprimorar o sabor, para ele não estava bom o bastante, mas não sabia como fazer para deixá-lo perfeito. Com movimentos praticados à perfeição, ele derramou o coquetel de 10 cores no copo tipo flute e o colocou na frente de Eclair. Beba isto, senhorita. E então, um som de voz seguido por um acidente aconteceu. Talvez Eclair estivesse tentando entregar o copo para ela ou fazendo deslizar sobre o balcão, mas apenas um personagem de mangá ou uma pessoa muito habilidosa poderia fazê-lo. Um pinguim não era nenhum dos dois. Ele pegou o copo caído e deu um suspiro de alívio depois de ver que não estava danificado. Ele limpou o licor derramado e depois olhou para Eclair com um olhar infeliz. Seria pedir demais que não fizesse isso novamente com suas nadadeiras? Se insistir em repetir, terei que conduzi-lo para fora dentro de um balde. Eu sinto muito. Chautiar levantou a cabeça. Parece que ela percebeu a presença de Eclair graças a seu ato. Ara, se não é o Eclair? Há quanto tempo? Sim, já faz um tempinho. Bem, parece que eu continuo vindo em sua direção sempre que a senhorita chega ao 9º andar. Mesmo? Sim. Mas que curioso, eu não esperava encontrá-la aqui. Eu sempre pensei que apenas o Demiurge viesse aqui, entre os guardiões. Acredito que uma vez ele veio aqui para beber com o Cocitus. Oh, sério? Os olhos de Chautiar se arregalaram ao ouvir sobre seus colegas. Mas, o que aconteceu para que começasse a gostar disso? Eu acabei fazendo, não cometendo um erro terrível. Como guardiã só me restou a depressão, então vim afogar minhas mágoas na bebida. Um olhar perplexo apareceu no rosto de Eclair, e ele perguntou ao seu chefe com os olhos. O que há de errado com ela? No entanto, ele também não sabia, então tudo o que pôde fazer foi balançar a cabeça em resposta. Entretanto, ele ainda esperava que todos pudessem ser felizes enquanto bebiam. Com isso em mente, Pequi sugeriu algo que surpreendeu os dois. Que tal tentar algo para melhorar seu humor? Um copo de suco de maçã, talvez? Os dois pararam por um momento quando ouviram isso. Feito com as maçãs colhidas no 6º andar. Foi interessante para ambos, então assentiram ao mesmo tempo. Ele ficou satisfeito em ver suas respostas sinceras. Não tardando, ele trouxe 2 simples copos de suco de maçã no balcão. Seu chefe olhou para o criado, imaginando se ele também queria, mas a oferta foi recusada silenciosamente como de costume. Naturalmente, ele tinha um canudo para Eclair, que era uma ave. O gosto é delicioso. É muito bom, mas falta algo. Talvez não seja doce o suficiente? Esse foi o comentário que os dois fizeram depois de beber suas bebidas de uma vez. Bem, não posso fazer nada quanto a isso. Eu já comi essas maçãs antes. Elas não são tão doces quanto as que estão guardadas em Nazarick. Existe uma macieira no 6º andar? Eu não me lembro de nenhuma. Aparentemente, Chautiar tinha ouvido falar disso antes, pois ela respondeu em seu lugar. Essas seriam as maçãs que o Ainsama trouxe? Eu ouvi da Albedo sobre um plano para reabastecer nossos consumíveis, onde cultivaríamos sementes do lado de fora em Nazarick para ver se produziriam frutos. Pequi também tinha ouvido falar disso. Ele também recebeu ordens de usar todo tipo de comida do lado de fora para fazer pratos, a fim de ver se eles poderiam aumentar os atributos de quem se alimentasse com elas. Sim, eu também ouvi falar. Se der certo, também haverá um pomar. O único porém é que não são doces o suficiente. Sim, mas não é que sejam intragáveis. Creio que este suco é perfeito para o paladar. Ainda assim, quem as cultivou? Aura e Mara estão do lado de fora. É algum bichinho de estimação deles? Não, isso seria a Driadi que o Ainsama trouxe do lado de fora. O rosto de Eclair parecia estar dizendo, quem? Em contraste, Chautiar parecia estar dizendo, entendi, então colocaram a pessoa certa para o trabalho. Será que o Ainsama planejou isso desde o começo? Quem é essa? Nazarick tem novos membros? Chautiar respondeu à pergunta de Eclair. Ele já tinha visto uma Driadi de antes, mas não conhecia essa.
Assim ele prestou bastante atenção no assunto. A Dryadee havia sido trazida após a batalha para avaliar a capacidade de lutar em grupo dos Guardiões. Aparentemente, houve algum tipo de acordo com a Dryadee que resultou no fato da Dryadee ser trazida a Nazarick para criar um pomar de maçãs. Isso quer dizer que Nazarick nunca para de evoluir, está constantemente melhorando, concordam? Os dois assentiram para as palavras de Eclair. Quanto ao Soul-Chefe, até então ele não tinha certeza sobre os detalhes deste assunto e os planos futuros para a grande tumba de Nazarick. Todavia, ele agora entendia que o último ser supremo que permaneceu aqui, a Inzoal Gon, estava tentando manter sua força neste mundo e planejando aumentar ainda mais seu poder. Entendi. Isso significa que no futuro, Nazarick pode ter muito mais recém-chegados como a Dryadee. É isso? Chautiar inchou suas bochechas em desgosto depois de ouvir as palavras de Eclair. Eu certamente espero que não. Como podemos deixar essas gentalhas andarem livremente sobre os lugares que os seres supremos construíram? Ele também sentia o mesmo e não pôde deixar de franzir a testa enquanto pensava sobre as moradas dos seres supremos sendo manchadas por pessoas de fora. No entanto, houve uma coisa que ofuscou esses sentimentos. Ainda assim, temos que suportar isso porque essa é a vontade de Ainsama. A palavra do ser supremo, a Inzoal Gon, era absoluta. Se ele dissesse que algo branco era preto, então certamente ficaria preto. Eu não pretendo desafiar nenhuma decisão do Ainsama. Os outros dois assentiram para o bramido de Chautiar. Sim, precisamos ser mais leais ao Ainsama, precisamos ser exemplos para as massas. E tenho plena certeza de que, depois do que a senhorita fez, ninguém mais ousará trair o Ainsama. Exatamente. O que me diz, Chautiar? Quando a hora chegar, tenho certeza que a senhorita será. Eclair começou seu discurso de recrutamento usual, e nunca bem sucedido, mas foi abafado por um grito bizarro. Não. Chautiar agarrou a própria cabeça enquanto gritava diante deles. Suas lamentações eram preenchidas com promessas de lealdade. O que aconteceu? Ela parecia estar bem agora mesmo. Em resposta à pergunta de Eclair, Soul-Chefe apenas balançou a cabeça e os ombros. Sei lá. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!